Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa manhã. Obrigado, Pai, porque eu creio que você se move em nosso meio. Obrigado, Pai, porque você tem confirmado os seus sinais com relação a essa visão. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Levante suas mãos, irmãos. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor, porque eu creio que tem pessoas que chegaram a esse lugar, Pai. Talvez no fundo do poço, talvez sem esperança ou sem expectativa. Mas, Pai, obrigado porque nesse lugar, Pai, há uma palavra de esperança. Há uma palavra que vem do seu coração, Senhor. E eu creio em nome de Jesus que cada pessoa que entrou aqui, Pai, sairá totalmente diferente da forma como chegou. Eu creio em nome de Jesus que a Tua multiforme graça, Senhor, alcança o coração dos meus irmãos nessa manhã. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito vai trazer, Pai, aquilo que o coração deles precisa ouvir de vocês, Senhor. Eu me submeto à unção do Seu Espírito, Pai, não para falar, Pai, qualquer coisa, mas aquilo que está no seu coração. E eu creio, Pai, eu creio que nós cresceremos cada vez mais como igreja. Cresceremos em unidade, no mover do Seu Espírito, Senhor. Obrigado porque você tem um selo com essa visão, Senhor. Obrigado porque nós não estamos aqui brincando, Senhor. Nós estamos aqui para desfazer as obras do inferno. E eu creio que o diabo e os seus demônios não vão prevalecer contra essa visão. Não vão prevalecer contra essas famílias. Eu te agradeço, Pai, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, os adolescentes, hoje vocês têm a sala preparada para você. Você pode também se dirigir, eu acho que eles já até foram para lá. São rápidos, né? O grupo de música também, obrigado, vocês podem sentar também. Hoje o nosso querido Emanuel está lá ministrando para eles. Amém? Irmãos, eu queria antes de começar propriamente a mensagem, ler algo com vocês, que acredito que vai dar um norte para tudo aquilo que eu tenho para transmitir ao coração de vocês, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, Timóteo era um jovem nesse contexto, a qual o apóstolo Paulo, eu partilhei um pouco dessas coisas com os jovens ontem lá em casa, que nós tivemos nosso encontro. E eu partilhei com eles esse versículo, falando também que Paulo estava instruindo a Timóteo acerca de coisas que viriam a acontecer nos últimos tempos. Paulo acreditava que os últimos tempos estavam bem próximo dele, então ele acreditava que ele seria arrebatado. Então ele começa a dar algumas instruções a Timóteo, e essas instruções são muito valoroso, porque eu percebo que é como se Paulo tivesse inspiração do Espírito para poder mostrar a Timóteo quais eram as armas que o diabo iria usar. Ele começa a revelar coisas a Timóteo falando acerca do fim dos tempos. E o que me chama mais atenção, eu acredito que você vai concordar comigo, é quando... Deixa eu só abrir aqui, 25... É 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 25, tá? Perdão. Cadê o versículo? Só um segundo que eu marquei o errado aqui. Olha o diabo se levantando. Ai, ai. Rapaz, esse versículo sumiu daqui. É sobre... Isso, Murilo, muito obrigado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Ele diz: pois virão tempos em que não suportarão a sã doutrina,
Ao contrário, sentindo coceiras em seus ouvidos, juntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos, voltando-se para mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suportando o sofrimento plenamente em seu ministério. Uma das coisas que eu tenho percebido e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o ser igreja, o poder que há no coletivo, na igreja local. Eu ouvi isso lá em Florianópolis do pastor André e isso me marcou, que a igreja local é a resposta para a comunidade local. E realmente eu sou a prova viva de que a igreja local foi o que me moldou, por meio da palavra. Então eu acredito muito nessa ideia de igreja. Igreja para mim é a melhor ideia que teve, que veio de Jesus. Não foram homens que definiram isso. Foi Deus que definiu a igreja. Então a igreja ela tem a sua importância. Ela tem anos e anos que ela vem crescendo cada vez mais. E é contra a igreja de Jesus unida que as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Então a igreja local, ela é sim uma ideia de Deus, não é ideia de homens. Eu sei que às vezes muitas coisas aconteceram durante séculos com a igreja, mas irmãos, é uma ideia de Deus e a gente não pode ir contra isso. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus idealizou, Ele sabe o final, Ele sabe o propósito e o processo que isso causa. Então, o que eu tenho visto nos últimos tempos é pessoas levantando para si mestres. Como eu disse para os jovens ontem lá em casa, nem todos os jovens vão se identificar comigo. Nem todos vão ter uma conexão de, às vezes, gostar até de ficar muito próximo de mim. E está tudo bem isso. Nem sempre você vai querer, talvez, as nossas ideias não vão bater. Mas Deus estabeleceu líderes nesse local. E como eu disse, eu sou um líder aqui nessa igreja deles. O pastor Márcio é o meu líder aqui, a qual eu respondo. O pastor Márcio tem um Gleison lá em Leiria e o Gleison tem o apóstolo Guto lá no Brasil. Existe ali uma hierarquia saudável para trazer uma visão que veio do apóstolo Bud lá atrás. Leve a palavra para libertar o meu povo. Essa é a visão dessa igreja, e nós estamos debaixo disso. Pode ser que eu não tenha uma aproximação com o Gleison que está em Leiria. Pode ser que eu converse com ele coisas rápidas, mas Deus estabeleceu ele como supervisor dessa nação. Eu gosto, graças a Deus, gosto muito de conversar com o pastor Márcio, virou um amigo próximo. A gente conversa, a gente tem essa aproximação, mas talvez você não vai ter uma aproximação com ele, mas Deus estabeleceu ele. E a partir dele, ele colocou outros pastores. Porque aqui, a igreja local, ela não é instituída para você gostar da liderança, é para você ser instruído por ela. É para isso que nós estamos aqui. E quando nós começamos a trazer instruções, pode ser que essas instruções vão ao confronto de coisas que você pode estar fazendo hoje. Mas como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, as pessoas vão querer levantar mestres para si. Ou seja, aquelas pessoas que vão falar o que elas querem ouvir. Irmãos, aqui nós não vamos falar só o que você quer ouvir. Nós precisamos tocar em assuntos que vão sim confrontar você, porque isso é o que vai fazer você crescer. O que eu quero agora é incentivar você, cuidado com as pessoas a qual você ouve. Porque, irmãos, eu trabalho com marketing, eu sei como as redes sociais funcionam, e como eu disse, as pessoas estão constantemente querendo encontrar mecanismo para vender algo a você. Então, os neurocientistas estão todos os dias estudando o comportamento humano, para que ele saiba todo o seu comportamento e entregue para você de bandeja aquilo que você quer comprar, ouvir ou fazer. E todas as pessoas das redes sociais também estão fazendo isso. Então, quando nós abrimos uma rede social, um YouTube, um Instagram, nós vamos estar constantemente ouvindo aquilo que nós queremos ouvir. E é nítido ver isso, existe hoje o fenômeno dos cortes nos podcasts. Cortes pequenos e rápidos, idealizado para que você curta, compartilhe aquilo e goste. Mas se você não entender o contexto daquele corte, pode ser que você destrua a sua vida. Eu tive recentemente, quando cheguei aqui em Portugal, aconteceu algo em Florianópolis, lá num contexto da igreja, e alguns amigos meus, um amigo meu específico me ligou e falou para mim assim, aconteceu algo lá, dentro da igreja, nada, eu não vou entrar nesse assunto, mas uma pessoa saiu da igreja lá. E um amigo meu ligou para mim e falou assim, Diogo, eu vou sair da igreja. Eu acho que não dá para mim. E começou a lamentar e falar um monte de coisas para mim.
E eu fiquei ouvindo aquilo, ele falando, a gente fez chamado de vídeo. E é um amigo, uma pessoa que me ajudou muito. Me ajudou muito. E no final eu perguntei para ele assim, cara, o que aconteceu com você e sua família para você sair? Porque o problema que você está relatando para mim não foi com você. Foi com um terceiro. Agora você está submetendo a sua família a sair de um lugar onde você está recebendo instruções por causa do problema de terceiros. Então pense, irmãos, eu pegar a minha família, eu como cabeça desse lugar, tirar ele de um lugar onde a minha família está sendo instruída por causa do problema de outra pessoa. Olha a seriedade disso. Às vezes acho que as pessoas não conseguem compreender a seriedade que é você tirar a sua família de uma igreja. Porque, como eu disse no início, a igreja local foi ideia de Deus. Isso aqui não foi o verbo da vida que falou, vamos juntar a cadeira e colocar pessoas. Não, não foi. Foi uma ideia de Deus. E é sobre essa ideia que Deus criou, que Deus idealizou, que o diabo não vai vencer. Então tome muito cuidado com o que você está vivenciando na sua casa, para que você não tire a sua família de um lugar onde ela está recebendo instruções que vêm de Deus. Aqui é um lugar, pode ser, irmão, que você não concorde com tudo. Pode ser que você olhe e não goste de mim, meu jeito, sotaque, está tudo bem. E você pode falar para mim isso, eu não vou ficar magoado, mas receba daquilo que eu estou transmitindo ao seu coração. Porque eu não estou aqui falando da minha vida. Eu estou aqui falando da palavra. É isso que me dá autoridade a falar com vocês, sendo um jovem e pessoas aqui mais experientes que eu. Qual é a autoridade que eu carrego? Não é sobre a minha vida, não é a minha vida, é a própria palavra. Então, cuidado com os mestres a qual você está levantando, para que esses mestres não conduzam você ao erro. Eu quero que você esteja atento, porque nós estamos vivendo um tempo como igreja local maravilhoso. Irmãos, e só vai conseguir perceber esse momento que nós estamos vivendo, se você entrar nessa visão. Se você entender e se submeter a essa visão. E eu não sei se você está percebendo esse movimento. Tem pessoas que estão aqui, que às vezes vêm falar comigo, que elas falam, nossa, como a igreja está indo bem. Como a igreja está crescendo. E talvez, irmãos, o mundo olhe para um crescimento de igreja, para o número de pessoas. Nós não olhamos para isso. Nós olhamos para pessoas que estão ficando maduras. Como o caso do Nicolas e da Samara, que estão aqui, vão casar logo em breve. Estão se preparando, estão se guardando para esse dia. Irmãos, isso é crescimento. É uma família estabelecida. É uma família, então, eles estão crescendo. Esse é o crescimento da igreja. Nós temos o Carlos, que começou a dirigir os cultos, está me ajudando nos jovens. Está crescendo, se desenvolvendo. Tem o David, que começou a pregar, fazer os vídeos na internet, começou a alcançar os amigos. Irmãos, a igreja está crescendo. Nós tivemos pessoas como o pastor Murilo e Drica, como a Mariana, que chegou para cá, irmãos, cheias do Espírito, pessoas que eram professores do Remo, estavam em igrejas bem estabelecidas, mas Deus direcionou elas para cá, irmãos. Nossa igreja está crescendo. Isso é o crescimento, irmãos. Por isso você precisa estar atento a essa visão para que você receba desse crescimento. Porque não é número de pessoas, é a sua vida. Ontem nós tivemos a Nila, que está lá na igreja nos adolescentes, a filha da Gisele do Santana, e ela está com 16 anos, irmãos. E ela começou a compartilhar ontem como que foi o B1 e como ela está com expectativa do crescimento dos jovens. Irmãos, ela está ainda nos adolescentes, mas ela estava no meio dos jovens como uma pessoa madura e falava, vai crescer, e cheio de expectativa lá em casa. Nossa igreja está crescendo. Nós tivemos o Nicolas que compartilhou algo lá também. Nicolas faz um ano e meio que se converteu, irmão. Se você conversar com ele, é uma pessoa madura, não é o tempo, é a entrega, irmãos. É a entrega que você dá a Ele. O nosso crescimento não está sujeito a números. Se nós tivermos aqui 5 pessoas cheias do Espírito, irmãos, nós vamos tocar fogo nessa nação. Porque a consequência são números. Porque eu não consigo mais alcançar todo mundo. Lá em casa, onde tinha 25 pessoas, já não cabe mais. Nós estamos crescendo, irmãos. Nós estamos crescendo como igreja. Deus estabeleceu pessoas aqui. Pessoas para instruir o povo. Irmão, se eu pudesse escolher o que eu queria, eu seguiria o meu caminho no marketing, irmão.
Eu faria minha vida nisso, eu sei qual é o caminho, eu sei como trabalhar com isso, mas Deus me estabeleceu como um líder aqui. Então, irmãos, às vezes é muito mais fácil eu seguir um caminho onde vai me dar um crescimento aos olhos naturais do mundo. Mas minha maior alegria é ver um Nicolas e Samara casando. E depois tendo filhos e crescendo, irmãos. Essa não tem dinheiro que pague. Isso é ser igreja. Igreja é a resposta para a comunidade. Nós estamos crescendo como igreja cada vez mais. E eu quero que você fique atento a esse crescimento. Você faz parte desse crescimento. Nós iremos crescer cada vez mais porque a sua vida está se desenvolvendo. Nós temos a Simone. Levante sua mão, Simone. Irmãos, talvez você não conheça ela, eu nunca vi ela por aqui pela igreja, ela é toda caladinha. Mas, irmãos, a gente fez um grupo de oração e tem vezes que 3 horas da manhã ela manda mensagem no grupo, falando assim, estou orando pela igreja. Porque o corpo de Cristo não é só de pessoas que estão aqui ministrando. Irmãos, vim ministrar aqui, como a gente diz, é tranquilo, irmão. Os bastidores é outro jogo. Vim aqui é 1 hora, 40 minutos de instruções, mas nós estamos lá nos bastidores, cuidando das pessoas, amando elas. Irmão, eu posso dizer para você, se tem um casal que sofre pelo Evangelho por essa igreja, é pastor Márcio e Lise. Irmãos, nunca fale deles perto de mim. Nunca. O que depender de mim, irmãos, eu estou junto com eles. Pode ser que as pessoas pensem, Diogo, isso é bajulação. Como eu disse, eu preferiria trabalhar com marketing e não estar aqui, irmãos. Mas tem algo no meu coração que anseia, que é ver pessoas sendo transformadas. Eu sei que eu posso alcançar grandes coisas trabalhando lá fora, mas não vai preencher o meu coração, porque Deus me chamou para estar aqui. Por isso eu falo para Ele, eu estou junto com vocês, porque, irmãos, eu já ouvi as histórias dele. Os sacrifícios, as dores, as angústias, irmãos. Talvez, se você me vê, pode pensar que é bajulação, mas eu sei o que eles passam. Eu sei a dificuldade que é ser um pastor presidente de uma igreja. Porque não é talvez é só o seu problema, às vezes, que acontece, e acontece problema. Agora, pensa alguém que pensa no seu próprio problema e de 200 pessoas. Eu quero que nós cresçamos também em honra, porque eu creio que o nosso crescimento em honra vai trazer benefício, irmãos. Eu fui alguém que fiquei 4 anos servindo uma igreja lá em Florianópolis, enquanto todos os jovens estavam crescendo, fazendo faculdade, se desenvolvendo. E eu lembro que eu servi o pastor André e ele falava, Diogo, vai chegar o dia onde você vai ter a sua casa, a sua família. Irmãos, eu não tinha nada. Eu pensava, poxa, eu estou aqui todos os meus dias trabalhando, mas eu fui fiel à vida dele naquele momento. E o que eu vivo hoje no meu trabalho, nas minhas coisas, são fruto de uma fidelidade a ele. Irmãos, ele errou, eu vi os defeitos, eu vi as falhas do meu pastor lá em Florianópolis na época. Eu vi todos os problemas que ele passava. Eu tinha autoridade, eu tinha razão para expor a vida dele, eu tinha razão para mostrar os defeitos dele, mas, irmãos, eu decidi encobrir os defeitos. Eu decidi amar a vida dele e eu vejo que hoje, estando em Portugal, é recompensa de uma honra lá atrás. E eu quero instruir vocês a isso. Honrar uns aos outros. Nós vamos crescer em honra, irmãos. E como eu disse, há problema nesse lugar. Nós não somos perfeitos. Um dia, conversando com o Ricardo ali em cima, na hora da obra, e eu falei, Ricardo, se a gente pegar as cadeiras, quando elas dão problema, a gente simplesmente joga elas fora. Eu não preciso é só comprar uma outra cadeira. Mas pessoas não, irmãos. Pessoas eu preciso tratar, cuidar e amar. Isso é ser igreja. Igreja é a melhor ideia que tem, irmãos. Glória a Deus. Abre comigo em Efésios capítulo 4, por favor. Deixa em Efésios 4, eu vou ler com vocês 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12, que diz, ora, como um corpo é somente um, mas tem muitos membros,
todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Efésios 4, capítulo 14 diz, o propósito é, falando sobre o corpo de Cristo, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por qualquer vento de doutrina, pelas astúcias e espertezas que nos conduzem ao erro. E no versículo 1 ele diz, como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros. Suportando uns aos outros. Irmãos, se tem um lugar que a gente precisa suportar uns aos outros, é aqui. Pensa que não é, quando era no Brasil, nós estávamos falando de pessoas da mesma nação. Nós estamos numa igreja que é multicultural. Pessoas que não só nasceram em países diferentes, culturas diferentes, jeito diferente, linguagem diferente. Irmão, dá certo. Se tem uma coisa que dá certo é a igreja com muitas nacionalidades, crescendo e se desenvolvendo. E o interessante, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o corpo de Cristo, em Efésios 4, ele vai falar algo que todos conhecem, que é a distribuição desses dons. Ele começa a falar que Deus começou a distribuir esses dons justamente para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E ele começa a falar, ele levantou uns para profetas, pastores, mestres, evangelistas, com um objetivo, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Eu lembro agora, recentemente, jogando futebol, eu como um jogador caro e bom, não posso jogar muito tempo, né? Fui jogar há muito tempo, inventei de jogar quarta-feira e sexta-feira, sem ter nenhum preparo físico para isso. E num jogo aí, eu tive um estiramento aqui, eu não sei como é que é o nome, Arthur? Coxa, né? Isso, é isso. Não, aqui atrás acho que tem um nome, isso, aqui atrás na coxa, pronto. É isso aí. E, cara, eu tentava jogar e não sei, quem já jogou futebol e teve isso, é horrível porque você não consegue fazer nada. Nada mesmo. Nem correr no jogo você consegue. Porque um músculo ali teve um estiramento e você não consegue fazer absolutamente nada. E eu, como um cara que gosta de jogar futebol, pensei, uma semana eu já estou bem, consigo jogar. E Arthur, Diogo, para com isso, mano. Tu vai se machucar mais. Não, cara, uma semana eu já consigo. E assim, quando eu me machuquei, no outro dia já não sentia mais dores aqui. Eu poderia movimentar tudo. A questão é que quando isso acontece, eu descobri que os outros músculos do corpo, os músculos vizinhos do corpo, eles começam a trabalhar para que esse músculo não trabalhe muito. O cérebro manda essa informação para o corpo e os músculos começam a fazer com que esse músculo que se machucou não trabalhe. Então, se você não cuidar muito, você começa a sentir outras dores. Então, naquele momento, quando você não faz nada, os outros músculos estão trabalhando. Você não percebe isso. Mas aquele que se machucou está ali paralisado. E eu falei, vou voltar a jogar porque eu estou pronto já. E cheguei para jogar 5 minutos, mexi naquele músculo e a dor foi pior. Fiquei uma semana, falei, agora eu vou ficar bem, eu não preciso, Arthur, mano, não joga. Tu vai se machucar mais ainda. Não, eu consigo. Cara, eu queria jogar, né? Fui lá, pegou de novo. Até que eu tive que ficar 1 mês sem jogar, 1 mês e pouco, para recuperar mesmo e ficar bem. Mas naquele momento eu percebi a associação com a igreja local e o corpo de Cristo. Sabe, irmãos, talvez se você está aqui, o aperfeiçoamento dos dons, os dons estão aperfeiçoando você para que o evangelho cresça e se desenvolva cada vez mais.
Os dons, esses 5 dons ministeriais estão aqui como um músculo para fortalecer você. Mas se você não assumir o seu papel como um músculo do corpo de Cristo, outros vão ter que compensar por você. Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos trabalhar de forma uniforme. Precisamos estar juntos. Porque com esse músculo, se ninguém pudesse fazer nada por ele, eu não esperasse o tempo, eu poderia me machucar gravemente e talvez nem mais usar esse músculo do corpo. Irmãos, é o que acontece muito no lugar chamado igreja. Pessoas estão se desgastando, pessoas estão se empenhando para que o evangelho aconteça, enquanto outras não querem fazer nenhum movimento. Irmãos, o movimento que eu falo não é fazer muitas coisas, é você descobrir o que Deus quer que você faça na igreja local, aqui nesse lugar. Talvez o seu papel seja simplesmente receber alguém lá na frente, seja ficar na mesa de som, seja passar a letra, ou seja como orar na sua casa, como a irmã Simone faz. Qual que é o seu papel aqui? Você não é um espectador da igreja. Você não veio para cá simplesmente só para receber informação e voltar para casa. Você veio para cooperar. E essa justa cooperação do corpo de Cristo, e é o que o apóstolo Paulo vai dizer, que gera crescimento. Então o que nós precisamos fazer? E uma das coisas que o Arthur falou para mim assim, Diogo, fica tranquilo, porque isso não é necessariamente porque você não fez atividade. Tem jogadores que às vezes passam por isso. Eles estão bem, eles estão em forma, mas isso acontece às vezes. Então eu fiquei um pouco preocupado, pensei, cara, estou muito sedentário. Eu estava mesmo, mas eu queria ouvir uma coisa boa. E aí naquele momento, mas o que me fez entender? Que às vezes nós vamos passar por dificuldades. Eu estou aqui ministrando, mas pode ser que um dia difícil chegue para mim. E eu seja esse músculo que fique machucado. O que eu preciso dos outros músculos que me ajudem? E não vai ser só a equipe ministerial, vai ser você. Talvez cuidando dos jovens, talvez amando, protegendo a minha vida quando não consigo fazer nada, protegendo a vida do pastor Márcio e dos outros pastores, quando ouvir algo que é contra a vida deles. É o músculo se movimentando, porque se tem uma coisa, não tem remédio, é tempo para esse músculo se recuperar. Então, vai acontecer, irmãos, estiramentos. Vai acontecer momentos onde alguém vai ficar mais cansado, alguém não vai conseguir executar o seu papel. E nós, como músculo desse corpo, precisamos proteger essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Oh, meu Deus. Irmãos, tem algo que aconteceu meados de 1700 aqui na Europa, que é um movimento chamado iluminismo. Todos acho que sabem desse movimento que aconteceu. Ilusionismo. Iluminismo, correto? Pronto. Essa bancada aqui me quebra, né? Esse movimento veio mais ou menos em 1700. E a ideia dele, até hoje, é viva na Europa. Que era trazer a ideia de que, rapaz, olha, Deus nem é Deus mesmo. Olha, tem coisas que a ciência explica que não era Deus, não. Eu acho que vocês estão equivocados em algumas coisas. E começa a trazer uma ideia contra aquilo que é o Evangelho. E as pessoas começam a se desviar, começam a viver olhando para si, olhando para dentro. E começam a esquecer o fator sobrenatural. Esquece a ideia de igreja não é essas coisas, você precisa ter uma vida livre. E começa a destruir a influência na Europa, um lugar que é o berço do crescimento do nome de Jesus. E esse movimento começa a crescer, destrói muita ideia contra a igreja. Passaram-se alguns anos, entrou um outro movimento chamado liberalismo teológico. 2 movimentos que me chamam a atenção. O primeiro é tirar o poder de Deus, falar que Deus não era bem o que as pessoas imaginavam. Falar que Deus não era real e que era uma ideia da cabeça das pessoas. E eu vejo uma estratégia clara do diabo.
em querer afastar aqueles que estavam querendo, talvez, se aproximar de Deus. E passado-se um tempo, chega esse liberalismo teológico que traz a ideia para dentro da igreja, de que, cara, olha, eu acho que a igreja não é bem assim não, acho que Jesus morreu por você, para você ser livre e fazer o que você quiser. E começa a vir a ideologia dentro da igreja de que está tudo bem. Olha, não é bem assim o pecado. Olha, você não precisa estar na igreja. Olha, não precisa ter esse fanatismo. Dois movimentos que destruíram o movimento da igreja. Irmãos, e eu vejo claramente isso hoje em nossas vidas. As pessoas, quando estão aqui na Europa, elas acabam vivendo aquilo que era um sonho no passado e acabam olhando para a igreja como simplesmente mais uma programação na semana. Quando, na verdade, aqui é o lugar onde Deus nos estabeleceu para aprendermos e desenvolver o nosso chamado. Como que alguém perde um culto, irmãos? Falar sobre isso é um absurdo hoje, não é para ser um absurdo. Irmãos, congregar é bíblico. O autor em Hebreus vai falar, não deixe de congregar como é costume de alguns. Congregar é bíblico, irmão. Você precisa, na sua semana, estar reunido com os santos. Não é uma ideia nossa, é um mandamento bíblico, é uma ideia bíblica, irmãos. Agora eu te pergunto, como é que você troca um culto de domingo, que é uma vez na semana, para um passeio, irmão? Olha que absurdo. Se eu falar isso nas redes sociais, as pessoas vão me cancelar, irmão. Mas é um princípio básico congregar. Agora me pergunto, se a pessoa não congrega, como que é a vida dela nos bastidores? Será que ela ora? Será que ela tem um tempo com Deus? Irmãos, não deixe de congregar como é costume de alguns. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Você precisa se desenvolver cada vez mais. E aqui é o lugar, irmão, eu já falei isso uma vez. Tem mais de 10 anos que 2 vezes na semana, no mínimo, eu tenho que passar pela igreja. Fora quando tem que resolver alguns problemas que eu passo a semana toda indo na igreja. Faz mais de 10 anos e eu não me arrependo de nada. Eu me sinto cada vez mais livre. Livre das ideias mundanas, livre daquilo que o diabo tenta construir. Irmãos, eu estou a todo tempo sendo bombardeado por informações, me levando a viver uma tal de vida livre fora do Evangelho. 10 anos, irmãos. Graças a Deus eu estou lá pelo menos 2 vezes na semana. Foi na igreja que eu aprendi a minha profissão. Foi na igreja que eu encontrei a minha esposa. Foi na igreja que eu me desenvolvi. Eu cheguei com 18 anos em Florianópolis e não sabia nada. Foi aquele local que me ajudou. Então eu não deixo ninguém falar contra a igreja, porque é uma ideia de Deus, irmãos. Foi Deus que estabeleceu essa ideia. Então não deixe de congregar, não submeta a sua família a não deixar de congregar, irmão. Irmão, congregar é bíblico. Você precisa trazer a sua família para estar aqui, para elas receberem as instruções, irmão. E as pessoas têm deixado de fazer isso. Rafa, coloca para mim aquela imagem que eu pedi. Eu vou colocar uma imagem que eu fiz aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, está meio escuro. Dá para ver? Nós temos uma fogueira e nós temos aqui uma brasa que saiu da fogueira. É isso que as pessoas fazem com a família quando elas tiram da igreja. Quando você não vem a um culto, você está cada vez mais puxando a sua família desse lugar de pegar fogo. E tem uma característica, irmãos, em uma brasa como essa, que é, à medida que você tira ela do fogo, se você fazer isso com recorrência, vai chegar um momento onde essa brasa não consegue mais pegar fogo. Porque a cinza que uma vez foi queimada, cria uma camada ao redor dessa brasa, que faz com que mesmo que você jogue ela no fogo, o fogo não consegue penetrar no íntimo dela. Então, cada vez que você deixa de congregar, irmãos, achando que, não, eu sou livre, eu vou viver a minha vida, você está criando cinzas ao redor de você e sua família. E vai chegar uma hora que esse fogo não vai conseguir pegar, irmãos. É o que eu vejo na igreja, vi em Florianópolis, eu falei isso para os jovens. Pessoas mais velhas que um dia foram para a igreja como jovens, abandonaram o congregar, foram viver
deliberadamente no pecado. E quando voltaram, a dificuldade de pegar fogo é grande. Não deixe isso acontecer com a sua família. O que é que nós precisamos fazer quando uma cinza dessa acontece? Eu preciso pegar ela, raspar essa cinza, eu preciso quebrar ela toda, para eu poder jogá-la no fogo, para que o fogo alcance o íntimo dela. Então, irmão, para que você pegue fogo, e se você está como uma brasa dessa aqui, você precisa se quebrantar mesmo. Precisa de algo a mais. Aquilo que no passado você fazia, você precisa ter muito mais força agora. E se você não está congregando, como é que você vai quebrar isso ao meio? Como é que você vai raspar essas cinzas? E qual que é o nosso papel aqui, irmãos? É fazer isso, é quebrar no bom sentido. É confrontar você naquilo que você pode estar errando. É falar para você o que está errado. Não falar o que você quer, mas aquilo que você está errando. Para que você volte a pegar fogo, irmãos. Como igreja. Assim é a igreja. Aqui é esse lugar. É o lugar de pegar fogo. E normalmente, pessoas que se encontram em lugares como esse, elas têm essa atitude. Mateus capítulo 11, versículo 16 diz, Jesus falando: ao que posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça e queixam entre si. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamento e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram: está aí possuído de demônio. O Filho do Homem, por sua vez, veio comer e beber, e vocês dizem: aí um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelo resultado que produz. Irmãos, eu já vejo vezes que a gente está aqui e vai haver instruções de: irmão, agora corra, e você precisa correr. Irmão, se ajoelhe, agora você precisa se ajoelhar. Às vezes eu vejo um grupo de música aqui gritando, Tássila, Jéssica, o pessoal da música, e as pessoas não recebendo as instruções. Irmãos, quando tocar a flauta, dance. Porque há algo em uma direção que vem daqui de alguém que está ministrando. Irmãos, as pessoas que estão aqui em cima, elas não foram escolhidas por amizade, não, irmãos. As pessoas que estão cantando não foram escolhidas porque elas só simplesmente cantam, sabem cantar. São pessoas que a gente sabe os bastidores da vida delas. Então, se ela recebe uma instrução que é para correr, corra. Se é para dançar, dance. Não fique como criança reclamando, falando: meu Deus, mas olha aqui, mandou correr, não é nem para correr. Não faz isso como está escrito aqui, irmãos. O que eu posso comparar essa geração, elas parecem crianças que brincam na praça e queixam-se. Ficam discutindo, irmãos, sobre o que é certo, o que é errado, se fica com a luz ou fica sem luz, se deve ter uma música ou 2 músicas, 3 músicas, se a pessoa canta bem ou toca bem. Ficam discutindo entre si coisas que não têm poder, irmãos. E nós precisamos quebrar essa ideia de que a igreja precisa ter um jeito que é o seu jeito. Não, irmão. Há uma visão nesse lugar. Há uma visão estabelecida. Irmãos, tem instruções que o pastor Márcio passa para mim que eu simplesmente digo amém, irmãos. Eu poderia ter uma ideia melhor. Eu passo, nossa, eu acho que eu posso ter uma ideia. Mas falou, está falado, a minha ideia já não presta mais, irmãos. Já não vale mais, porque há uma visão que vem por meio dele. Até Deus trouxe eles para cá, escolheu e falou: é Márcia e Lise, pronto, está definido, estabeleceu. Foi Deus que escolheu e ponto final. A instrução vem com ele, irmão. Deus falou com você, pastor? Falou, então pronto, é isso. Lembra das cadeiras, irmãos? Quando a gente teve que comprar as cadeiras, ele falou: agora é a hora das cadeiras e ponto. Irmãos, naturalmente a gente poderia fazer muitas outras coisas. Olhando com um olhar estratégico, o recurso da cadeira poderia fazer muitas outras coisas. Mas a direção é: compre as cadeiras e ponto final. O que é isso? É ser igreja. É se submeter a pessoas. E as pessoas não querem mais submeter umas às outras. Gente, que ideia do demônio que é essa de não querer se submeter às outras pessoas?
Que ideia demoníaca que tenta entrar na igreja, irmãos. Não deixe que essa ideia do passado venha para agora. Irmãos, é bíblico congregar, trazer a sua família, vir aos domingos, levantar mãos santas, ajudar uns aos outros, servir no departamento. São ideias de Deus. Essas são ideias de Deus. Não deixe sua família fora do fogo. Não deixe a sua família fora do fogo. Porque é nesse lugar onde você vai receber tratamento. É nesse lugar que você vai tratar a outros. Eu lembro uma época lá no Brasil, onde eu estava junto com o Murilo, graças a Deus ele dentista, eu quebrei um dente, a gente estava jantando juntos, e eu quebrei um dente num restaurante lá. Irmãos, eu fiquei desesperado, porque eu nunca tinha quebrado um dente. E Murilo estava tipo assim, cara, ele ficava bem de boa e ria de mim. E eu, mas Murilo, cara, eu fiquei muito, cara, quebrei, me ajuda, cara. E ele ria, eu falei que ia quebrar. Ele estava tratando os meus dentes. E tinha um aqui que precisava. E graças a Deus, não só foi graças a Deus que o Murilo é dentista, que nós estávamos próximos da clínica dele também. E era um sábado, assim, à noite. Ele, vamos lá na clínica. E cheguei lá, irmãos. Ele limpou tudo, colocou uma anestesia, estava doendo muito. E a calmaria dele me acalmou. E eu lembro que ele colocou uma anestesia e falou, vai passar a dor agora. E colocava anestesia e passava, irmãos. Só que, irmão, o problema não tinha sido resolvido ainda. Eu poderia muito bem naquele momento sair de lá e falar assim, pronto, obrigado, Murilo, vou para casa. E ele falava, e ele sempre foi um dentista chato, falou, tem que cuidar disso aí. Tem que cuidar disso aí. Você vai ter que fazer um tratamento assim, 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 beleza. Mas naquele momento a dor passou instantânea. Mas a gente começou a andar e essa dor começou a voltar de novo. E ele já conhece, não, Diogo, não tem muito o que fazer, tem que esperar o seu corpo resistir a isso e essa dor passar. E eu, não, coloca outra anestesia, por favor, faz isso. Não, Diogo, não posso ficar fazendo isso. Não, então, vamos comprar um remédio. E aí ele foi lá, vamos lá. E ele tinha muita paciência, graças a Deus, obrigado, Murilo. Ele sempre teve muita paciência. A gente comprou um remédio, lembro que eu tomei aquele remédio e a dor passou, irmãos. Mas o problema não tinha sido resolvido ainda. Havia o problema que precisava resolver, precisava fazer o tratamento. Levaria um tempo. Foi só o alívio da dor. O que eu quero dizer com isso? Tem vezes que vai acontecer com a gente isso. Eu vejo pessoas, às vezes, que chegam à igreja e elas recebem a primeira palavra. E aquilo vem ao coração delas e elas, meu Deus, minha vida foi transformada. E foi mesmo. Mas, irmãos, tem coisas ainda que precisam resolver. Porque o remédio e a anestesia, ela tem o poder ali para aliviar a dor, mas não para curar. O corpo entre si começa a fazer esse tratamento interno, para que aquela dor, aquela enfermidade, qualquer coisa que aconteça, o corpo mesmo venha a se curar. Então, talvez, irmão, você chegue aqui, recebe uma palavra, uma instrução, e você fala, meu Deus, estou bem, vou começar minha semana. Mas, irmãos, tem coisas que precisam ser tratadas no corpo. E talvez é a hora que você começa a congregar e você começa a conhecer outros irmãos. E esses irmãos começam a falar coisas para você que você precisa mudar. Nem sempre vai vir daqui. Vai vir de pessoas que estão aí embaixo. Que às vezes não são nem líderes, mas estão instruindo a sua vida. O que é isso? É o corpo de Cristo se movimentando. É o corpo de Cristo se curando. Cristo é o cabeça desse corpo. As instruções vêm dele. E nós apenas nos movemos nele. Amém? Eu queria chamar o grupo de música para vir aqui. Por favor. Todo mundo vai achar que eu estou próximo de terminar. E tem ainda... Estou brincando, está terminando. E a última instrução, Romanos capítulo 12, versículo 12. Tem algo interessante que acontece agora nessa época aqui na Europa, que as árvores começam a perder as folhas, né? E fica bem bonita a Europa, né? Eu gosto particularmente desse momento, onde você vê as árvores. O Brown já vai passar esse frio em nome de Jesus.
Tem pessoas que não gostam por causa do frio, né? Eu gosto, né? Amém. Não gostava, mas passei a gostar. Mas é interessante que essas folhas começam a cair, né? E essas folhas caem, e elas fazem isso, a árvore faz isso justamente para se preparar para uma temporada. Uma temporada onde ela vai precisar drenar muita força da raiz para que ela possa se manter durante esse tempo. E ela faz isso para proteger também os frutos que virão. Porque o importante da árvore não são as folhas, são o fruto. Então, não é a beleza em si. É bonito ver uma árvore, mas os frutos delas são mais importantes. Então, há um tempo de preparação para isso. E o que eu vejo, nós como igreja, é vivendo um tempo como esse. Só que a estação já está chegando, a estação nova. Lembra quando começa a aparecer as folhas? As folhas são sinal de que os frutos vão começar a aparecer. Os frutos vão começar a aparecer, irmãos. Não é a beleza. Talvez você olhe para a igreja e pense, mas nem terminou a obra ainda. Ainda tem que construir algumas coisas. Lembre-se, a folha não é mais importante que os frutos. Os frutos são pessoas como Nicolas, que eu falei, como David, como Lima, que está ali também, sobre outros portugueses que estão chegando a esse lugar, pessoas sendo transformadas e mudadas. Isso são os frutos que às vezes são até invisíveis para as pessoas, mas são importantes para o crescimento. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vocês podem ficar de pé, por favor? Essa é a última instrução que Deus deu ao meu coração enquanto eu pensava sobre isso. Alegrem-se na esperança. Eu disse isso ontem para os jovens lá em casa. Se você está no fundo do poço, passando por um tempo bem difícil, a melhor solução para você foi a instrução que o pastor Márcio deu lá no início do ano de 2025, no primeiro culto. Ore em línguas. Irmãos, a oração em outras línguas é como eu sempre falo para eles, é uma panela de pressão. Todos conhecem a panela de pressão, né? A panela de pressão, quando você liga ela no fogo, parece que nada está acontecendo. 5, 10 minutos depois, irmão, aquele negócio começa a chiar. Aquilo ali já me irrita, aquele chiado. Mas começa a chiar, irmão, começa a sair um barulho, o que é? A pressão de dentro saindo, irmãos. Oração em línguas é isso. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Alegrem-se na esperança. O que é isso, irmãos? Uma oração em outras línguas, bem feita, esperando e colocando pressão, irmão. A primeira nota que vem ao seu coração é esperança. Aquilo que você olhava como um problema, você começa a ter como um mapa mental, a encontrar soluções para isso. Isso que a oração em outras línguas faz. Você começa a intensificar isso. Intensifica e de repente você fala, opa, eu acho que tem solução. O primeiro resultado de uma oração em outras línguas é esse. Seja paciente nas tribulações. Tribulações vão acontecer. E a oração em outras línguas vai trazer esse lugar de paciência, irmãos. Tudo passa. Um dia conversando com o pastor Jean, a gente estava conversando sobre vários assuntos, e ele falou para mim assim, Diogo, de uma coisa eu sei, nesse meu tempo de vida, vai passar. E marcou a minha vida, vai passar. Irmãos, vai passar, mas precisa ser paciente. Paciente, paciente, perseverante. Vai dar certo, irmãos. Eu não sei o que você está passando hoje, mas ore em outras línguas. A instrução que iniciou o ano é a instrução que eu estou dando para você agora no final do ano. Ore em línguas. E você vai ver a panela de pressão, irmãos, começando a dar pressão. Amém? Seja paciente, vai dar certo, irmãos. Vai, como diz o pastor Jean, vai passar. Vai passar, irmãos. Vai passar o seu problema. Nada é permanente, só a palavra. Amém? Perseverem na oração. Como eu disse para você, irmãos, a pessoa que não congrega, eu fico pensando se ela está orando em casa. Irmãos, oração é sobrevivência, é alimento diário. Você precisa orar em outras línguas. E o Murilo estava lá em casa fazendo um feijão, e isso foi o que me marcou, já falei, vou falar isso sempre. Ele comprou uma panela de pressão boa na Espanha, e ele falou assim, ó, o Murilo já tem anos que ele cozinha, ele é um cara que sabe sobre fazer comida. Ele falou, ó, eu vou colocar agora, quando a pressão chegar, é 20 minutos para ficar pronto.
E a gente estava lá sentado na cozinha e eu lembro, 20 minutos ele falou, vai ficar pronto. E aí de repente aquela panela começou a chiar, irmão. E ele pelo cheiro falou assim, eu acho que já está pronto. Quando ele olhou no relógio, irmãos, eram 10 minutos. O que eu quero dizer com isso? A oração em outras línguas é isso. A pressão que você coloca, pode ser que aquilo que levaria um tempo, vai levar metade do tempo. Quem define isso? É a qualidade da panela, é a pressão que ela vai colocar. Coloque pressão em outras línguas, irmãos. Quando nós estivermos aqui, se não tiver vontade de correr, corra, irmãos. Não fique como um espectador dessa visão. Eu não sou animador de torcida, irmãos. Eu não sou esse cara não, irmãos. Eu quero que você pegue e corra, que você se mova. Quando o ministro falar, irmãos, vamos orar uns pelos outros, sai do seu lugar, dá um abraço em alguém quando for necessário. Vai lá, fale uma palavra para essa pessoa, irmãos. Se mova, não fique parado quando chegar esse momento. Teve algo também na outra vez que o Murilo foi fazer, que foi, ele não fechou bem a panela, assim, e ele falou, a válvula, ele falou, passou-se o tempo, ele falou, não está pegando pressão. E já tinha passado muito tempo, e ele foi lá, eu lembro que ele foi lá, ele ajustou, quando ele ajustou, irmão, começou de novo aquele chiado. Talvez pequenos ajustes na sua vida precisam ser feitos. Simplesmente a válvula fechar da forma certa. Ajustes necessários no coração. Simplesmente para que a gente pegue fogo, irmãos. A gente vai pegar fogo como igreja. Não é, o protagonista dessa história é Jesus, irmãos. Nós veremos o fruto dessa visão. Veremos o fruto e o chiar dessa panela, irmão. Você nem se fala chiar em Portugal, mas acho que sabe o que é. Mas a gente vai ver isso acontecer. Irmãos, nós estamos com uma panela de pressão, irmãos. E o que eu vejo hoje é o que eu achei que levaria um tempo maior. Irmão, estou sentindo um cheiro. O cheiro de um novo tempo. Um cheiro de unidade. Um cheiro de honra, irmãos. Um cheiro de provisão. Irmãos, não é sobre igreja, é sobre você, irmãos. É sobre você. Vai ser metade do tempo as coisas vão acontecer na sua vida. O que levaria anos vai acontecer em 1 ano, irmãos. O que levaria 10 vai acontecer em 5. O que levaria 1 vai acontecer em 5 meses. Irmãos, é sobre você. Não é esse prédio, irmãos. Isso aqui sem você não é nada. Mas é a sua vida. O que você está colocando pressão? O que você está colocando pressão na sua vida? O que você está crendo, irmãos? Eu estou fazendo essas perguntas para você, para vir a memória a você. O que você está crendo? Ajuste, irmão, a válvula. Ajuste essa válvula. Vai acontecer, irmãos. Nós seremos uma igreja onde as pessoas vão ver milagres. Nós seremos uma igreja onde as documentações saem. Nós seremos uma igreja onde milagres acontecem. Nós seremos uma igreja onde o fogo vai pegar. Onde pessoas vão chegar como brasas mortas. E quando elas chegarem aqui, elas vão pegar fogo. Nós seremos uma igreja que andaremos cada vez mais em unidade. Nós seremos uma igreja que andará em honra. Irmãos, o que nós estamos para viver nos próximos anos não é sobre Verbo Porto nome, é sobre você, irmãos. É sobre você, irmãos. Eu lembro no início do ano, o pastor Márcio falou, eu quero lembrar você, quer ter resultados diferentes? Ore em outras línguas. Irmãos, eu tive muitos resultados. Muitos. Irmãos, eu poderia muito bem parar isso aqui e falar, pastor, eu não quero mais ser líder, minha vida está boa. Eu estou com um trabalho bom. Eu estou com promoções, irmãos. Está indo muito bem a minha vida. Eu poderia muito bem falar, eu vou continuar por aqui, irmãos, mas não é sobre isso. Isso é só a consequência da minha dedicação a essa visão. Não é, eu não sou o preferido, irmãos. Não é sobre isso, é sobre a minha dedicação a esse lugar. Os meus dias, às vezes, irmãos, sábados, que eu poderia estar em casa com a minha esposa, fazendo qualquer outra coisa, eu estou aqui com os jovens. Mas eu sei, irmãos, irmãos, nenhum trabalho de vocês vai ser em vão a essa visão. Não somos nós que vamos recompensar vocês, mas é o Senhor que está olhando para vocês. Saiba que você faz parte de uma visão séria. Nós estamos gastando a nossa vida aqui. Irmão, nós estamos gastando a nossa vida para que você esteja em pé, irmãos.
Irmão, nós estamos gastando o nosso tempo, irmão. Nós, como liderança, amamos a vida de vocês. Irmãos, cada um dos pastores que estão aqui tem profissões, irmãos. O Murilo é um dentista bem qualificado, irmão, 20 anos de profissão. Mas ele decidiu vir aqui gastar a vida dele por você. O Jean tinha uma empresa, irmãos. Ele não precisava estar aqui, irmãos. O Jean é um cara empresário, é um visionário, irmãos, ele e Ana Paula. Mas eles decidem estar aqui, trabalhando num trabalho convencional, irmão. Porque ele ama a visão. Ninguém está aqui por acaso, irmãos. O pastor Márcio era um bom vendedor, irmãos. Ganhava muito dinheiro no Brasil, mas veio se desgastar por causa de você. Irmãos, nós podemos simplesmente dedicar o nosso trabalho e ganhar muito dinheiro, mas não é sobre isso. É sobre casamentos como Nicolas e Samara. É sobre David que está alcançando outras pessoas. É para isso que nós estamos aqui, gastando a nossa vida por vocês, irmãos. Não deixe que ninguém despreze essa visão. Porque a nossa vida está sendo derramada em favor de vocês, irmãos. Em favor de vocês. O nosso trabalho não vai ser em vão, irmãos. Não vai ser em vão. Nós iremos experimentar no próximo ano um ano de milagre. Não teremos lugar aqui para as pessoas. Vão precisar aumentar os nossos cultos. Irmãos, vamos crescer em número de pessoas. Irmão, vai ter criança para tudo que é lado, irmão. São vidas, irmãos. São vidas sendo salvas. São pessoas sendo restauradas. É sobre isso, irmãos. Não é sobre cargo, não é sobre ministrar. É sobre pessoas sendo salvas. Pessoas sendo transformadas. Pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo. Orando em outras línguas. Irmão, o crescimento orgânico dessa igreja vai ser poderoso para o próximo ano. Não é palavra de motivação, não, irmãos. Eu vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem, irmãos. Vai chover, irmãos. Vai chover, irmãos. Nós somos uma família. Oh, irmãos, como eu amo vocês. Como eu amo essa igreja. Eu agradeço a Deus porque Ele me trouxe a esse lugar. Irmão, eu amo a vida de vocês. Talvez não converse com todos, mas a gente sabe do crescimento de cada um. Irmãos, quando a gente se reúne às vezes em casa ou com a equipe de liderança e a gente começa a lembrar das pessoas que estão crescendo, irmão. Irmãos, é unânime a alegria no nosso coração, irmãos. É unânime ver pessoas crescendo nesse lugar, irmãos. A nossa alegria, irmãos, como liderança, é ver pessoas crescendo. É ver uma pessoa como o Diogo, que não está aqui hoje, que é um jovem português, que eu sentei para conversar com ele, ele contou a vida dele e falou, cara, eu tenho esperança, eu estou feliz. É como ver o João, o David, irmãos. Uau! É ver o Gabriel, filho da Tássila, que simplesmente fez um movimento e queria fazer um evangelismo e saiu pregando o evangelho. A gente tem que segurar ele. Não, calma, não é bem assim. E glória a Deus, irmãos. Essa é a nossa igreja, irmãos. Essa é a nossa igreja. Nós estamos a crescer, irmão. Nós estamos crescendo. Oh, irmãos. Tempo de glória. Obrigado, Pai. Obrigado por a nossa igreja. Obrigado por cada família, Pai. As nossas vidas estão